Oi, eu sou o Beluga e você está no canal 83. E ao contrário do canal da Ritinha, aqui não tem vaselina. Quem está colado lá no meu Twitter sabe que desde o dia 27 de janeiro eu já mandava recado para o MBL que se eles passassem pano para o gesto do Elon Musk, eles não seriam melhor que o Oruan, numa clara referência ao que já estava em andamento. E por quê? Eu discordo da PL anti-Oruan? No que diz respeito à base do projeto, não. No entanto, eu disse para Amanda e companhia que eles não deveriam ser demagogos ao confundir as pessoas, fazendo-as pensar que combater o narcotráfico é o mesmo que combater o Oruan. É óbvio que, se você ler o projeto da Amanda, você verá que na letra do projeto não tem menção nenhuma ao Oruan ou a qualquer tipo específico de expressão musical, seja ele funk, trap, rap, sertanejo, rock and roll, o que quer que seja. Não tem. O que diz lá é sobre a proibição da contratação pelo poder público de shows cuja apresentação envolva expressão de apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas, e isso para o público infanto-juvenil. E por que eles usaram o nome do Oruan? Foi o que, na mesma data desse último Twitter, eu tentei explicar para o Rap World BR, com quem a Amanda trocava mensagem sobre o assunto, que se tratava apenas de uma jogada de marketing. Era para causar ali um rebuliço, chamar a atenção. Mas creio eu que não era para passar disso. No entanto, aquele que se diz mentor das estratégias do MBL. O problema de falar dessas estratégias, e aí não é sobre Arthur Duval, é sobre eu. Porque eu meio que toco isso. Eu meio que toco isso. E assim. Depois ele fala que é arenga minha, né? Eu estou implicando com ele, mas tá aí ele mesmo falando. Ele sentiu o cheiro de sangue de marketing no mar. Sabe aquele tubarão do filme? Daquele desenho? Então. E aí ninguém segura o cara. O negócio que deveria ser só um chamariz acaba virando quase que a peça central do negócio. Não na letra da lei, lá no papel tudo continua como antes. Essa quizumba toda aí é porque tá dando ibope. Então o MBL continua com a estratégia de bater no Oruan. Só que eu já havia chamado a atenção para esse comportamento do MBL em outra situação semelhante, porém menos popular, que foi o caso do Guto Zacarias, um caso recente, onde ele fazia lá um vídeo no Twitter dele, dando a impressão que o cancelamento do serviço telefônico, internet ou TV não poderia ser feito de outra forma a não ser passando pela atendente. E eu fui até lá no post dele, discuti o assunto, até que alguém, acho que até da assessoria dele, acabou me passando um link do projeto que mostrava que, na verdade, era uma melhoria naquilo que já ocorria nos serviços de cancelamento virtual. De tal forma que ficasse mais claro nas páginas de serviço aquilo que se busca ao tentar cancelar um desses serviços. Mas, óbvio, aquela dramatização toda no vídeo acaba por chamar mais a atenção. Um outro caso que seguiu a mesma linha foi o do Faustino, do MBL, lá em Natal, Rio Grande do Norte, que quis fazer um projeto, aos meus olhos, incoerente, em cima do ocorrido naquelas brigas de torcidas lá em Recife. Cheguei a publicar um vídeo short, questionando o Faustino sobre isso. O Faustino do MBL resolveu se manifestar em relação às brigas de torcidas organizadas lá em Recife. A dúvida que eu tenho é se ele pretende atuar politicamente, cumprindo a promessa do MBL de ser diferente dos outros partidos, ou se pretende fazer uso político da tragédia para se promover e ser mais do mesmo. Eu quero falar para vocês, eu não posso legislar por Recife, muito menos pelo Estado, mas eu vou tomar uma atitude de protocolar um projeto de lei que todo torcedor que esteja ligado de alguma forma ao município, se for servidor, vai ser exonerado, se for constatado que se envolveu em briga de torcida organizada e gerou dano ao erário público. Se for dentro do município tem algum tipo de benefício, seja social, seja de desconto de imposto, também vai perder com esse meu projeto. E se faz parte de algum tipo de bolsa ligada também ao município, vai perder se for pego pela polícia ou pela Guarda Municipal envolvido em briga de torcida organizada. Veja, Faustino, a sua ideia, em tese, não é ruim. O problema é que nós não precisamos de novos projetos ou leis para resolver um problema que é operacional. Você precisa cobrar de quem é devido as falhas no trabalho de quem comanda e organiza a polícia nesses eventos. Você não viu ali uma cavalaria, um batalhão de choque, uma bala de borracha, bombas de gás, jato d'água, enfim. Porque se os caras não aplicam as velhas leis, quem é que vai aplicar o seu novo projeto? Explique isso aí pra gente. E veja, não se trata de simplesmente bater no MBL. Não é essa a filosofia. Se trata de cobrar aqueles que estão no poder público de dirigir o nosso país e realizar as mudanças necessárias. Atualmente, o Faustino está emplacando lá um projeto contra a governadora que parece ter aumentado os salários dos cabras lá acima do que poderia ou deveria e sem poder. Ele diz ter provas até mesmo para pedir o impeachment. Então, isso eu também vou cobrar. E você deveria fazer o mesmo com quem você quiser cobrar aí. Né? Eu quero acompanhar, sei lá, o trabalho da Erika Hilton. Né? Pergunte lá para ela por que o economista lá do pessoal ela votou para demitir ela.
O Boulos também votou. Pergunte lá se acompanha o Boulos. O Glauber Braga também do PSOL, mas aí ele já votou contra. Sei lá, eu queria que ele fosse demitido. Então pergunte lá, Glauber, por que você não votou para demitir o cara? Então, fique em cima, cobre, né? Porque essa é a filosofia na qual eu disse que me alinho lá com o Barba. E o que é que ele sempre disse no canal dele? Político não é para ser idolatrado, e sim cobrado. Mas voltando à vaca fria, o que foi que o MBL fez em relação à PL anti-Oruan? Um projeto que era para impedir o uso do dinheiro público para financiar shows que faziam apologia ao crime e acabou virando uma cruzada contra o Oruan. Em termos de marketing nas redes sociais, foi praticamente o que virou. E uma escada para algo que quem acompanha o MBL sabe que não é nenhuma novidade. Um projeto de buquelização aqui no Brasil. Para você que não acompanha os vídeos aqui no canal, o Nanã é fã do Bukele lá de El Salvador, o presidente salvadorenho que desde 2019 vem implementando políticas duras e autoritárias no combate à corrupção e ao crime organizado com expressivo sucesso. E isso tem servido de modelo e inspiração para o MBL. Se você olhar, por exemplo, o Twitter do Renato Batista, um dos coordenadores nacionais do MBL, você verá um pouco do que eu estou falando. Para quebrar o crime organizado, nós precisamos limpar a mente das pessoas. Nayib Bukele e a sua bem-sucedida política contra o crime não teria sido tão exitosa se eles não tivessem disputado a mente das pessoas. Pichações com o símbolo das gangues salvadorenhas foram retiradas. Lápides com referências aos grupos criminosos foram removidas. Assim, se proibiu qualquer tipo de apologia ao crime. Estátuas como as de Che Guevara e a que simbolizava a paz entre guerrilheiros e militares corruptos foram demolidas. Aqui, onde era local de culto ao crime, vai se tornar um mini teatro. Ao contrário do Brasil, onde filho de criminoso vira cantor famoso, em El Salvador o presidente disputou o coração e a mente dos mais jovens. E assim, ele venceu a guerra contra o tráfico. Mas ele está errado, Belugo. No que diz respeito à base da argumentação, absolutamente que não. Quem é que é contra combater o crime organizado? E aqui um parênteses, às vezes a esquerda parece ser a favor do crime organizado, porque vai ser ruim de argumento assim lá na caixa prego, né? Não sei se vocês viram os vídeos lá do Chavoso da USP, Gaio Fato, Meteoro. O Chavoso da USP teve até que bloquear os comentários no seu vídeo, porque ele não tancou os comentários do seu próprio público, né? Porque a argumentação que eles fizeram foi assim, do cu cair da bunda, né? O Chavoso, por exemplo, foi lá dizer que Jack não é Jack, que filho do dono, na verdade, quer dizer que é filho de Deus. Puta que me pariu. Só faltou falar que o Oruan é crente e que vai pro culto todo domingo. E que, diga-se de passagem, né, levando-se em consideração a conduta que muitos pastores têm por aí, seria até cabível essa comparação. Não sei como não acontece essa associação entre crime organizado e algumas igrejas evangélicas que se vê por aí, né? Que o que eu vejo é a exploração da fé alheia, é a busca do dinheiro pelo dinheiro. Mas esse é assunto para outro vídeo, não vamos misturar as bolas aqui. Já o Gaio Fato, por sua vez, trocou a crítica ao projeto anti-Oruan pela crítica ao MBL. Criticar os defeitos do MBL não invalida a proposta da Amanda Vettorado, Gaio Fato. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas pelo menos o Gaio Fato não tentou salvar a pele de um doido que tem letras que exaltam o Comando Vermelho, né? Tipo lá, eu vou mandar Comando Vermelho RL até o fim. RL é a abreviatura para Rogério Lengruber, a.k.a. Bagulhão, fundador da Falange Vermelha. Quem é mais novo não vai lembrar, mas é a facção que deu origem ao Comando Vermelho. Sem falar que o cara anda por aí com a tatuagem do Elias Maluco, a quem ele chama de tio. Vocês estão doidos, gente? Perderam a noção do ridículo, do minimamente razoável? O que vocês estão comendo no café da manhã? Né? Então, por fim, teve o Meteoro, né? Que foram os únicos que conseguiram, ainda que de uma forma meio capenga, fazer uma crítica que tem alguma substância, né? Eles citaram o elitismo nas falas do Ricardo Nunes, parece que nem leu a porra do projeto, ao tratar a questão. De fato, ele, enquanto político, ele tem que administrar lá o bem público, né? A situação. Ele não tem que ficar ali, a não ser que alguém pergunte, mas ninguém perguntou os gostos pessoais dele, se ele gosta, se ele não gosta, não é o que vem ao caso. No entanto, Meteoro, dizer que a questão ou é uma perseguição ao Oruan ou é uma perseguição ao gênero musical tem suas controvérsias. Na letra da lei, não é o que está sendo feito, mas em grande parte
essa percepção é culpa do próprio MBL e sua maneira tacanha, atabalhoada de lidar com a questão. Uma questão política não pode ter como alvo uma única pessoa, ou grupo, ou gênero musical. Não que isso esteja lá no papel, mas da forma como a comunicação está sendo feita nas redes sociais, é o que se pode dizer. Porque se você vai bater, batem todos os envolvidos na questão para não abrir margem para esse tipo de situação que o Meteoro resolveu explorar com a devida razão. Exemplo para pensar na questão. Quando, né, porque existe uma área cinzenta aí que não é assim dois palitos. Quando o Gabriel Pensador canta lá Marizia, o cachimbo da paz, ou aquele lá, tô feliz, matei meu presidente, estão lembrados? Isso aí vai entrar aonde? E aquela galera, Marcelo D2, Fumar até a Última Ponta, Planet Hemp, né? Pavilhão 9, enfim, tem um monte de bandas aí que tem letras que necessariamente não falam lá do Comando Vermelho, mas falam sobre o mundo do crime, né? E aí a gente entra numa área que o Tamir Felipe chegou a citar isso lá num dos vídeos dele, se a gente não corre o risco de começar a fazer censura. Um exemplo, claro, lógico, que a gente, lembrando, o que não é o que está no papel. O papel está falando sobre impedir que o dinheiro público seja usado em shows cujo... Mas aí é que está a questão. Qual é o exemplo, tirando o Oruan, porque esse é o problema do marketing do MBL. Eles ficaram só em cima do Oruan. Esse é o problema do MBL. Eles ficaram presos ali no Oruan. Só que a lei não é para o Oruan. Mas eles encrencaram com esse negócio do Oruan. O marketing do MBL tá encrencando com o Nanã. Nanã, você que se vire. Né? Você que se vire aí com esse negócio agora. Porque vocês ficaram batendo só no Oruan e agora tá aí esse merdeiro. Um exemplo, claro, que o MBL tem em suas trincheiras é a crítica que o Arthur Duval, e que Mamãe Falei, fez há alguns anos atrás aos Racionais. Estão lembrados dessa encrenca aí? Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. Esse vai ser um daqueles vídeos que as pessoas não vão entender o que eu quis dizer e vão misturar as bolas. E eu vou explicar pra vocês aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que eu pessoalmente acho de Racionais? Eu acho uma bosta, eu acho um lixo, eu acho um tipo de música que polui, poluição sonora, não é música isso. Mas enfim, tá? Só uma curiosidade também, esse álbum específico, Sobrevivendo no Inferno, que a gente vai falar sobre ele agora, quando eu tava na quinta série, em 97, né? Hoje é como se fosse sexto ano. Eu lembro que teve Amigo Secreto no final do ano e as pessoas pediram, né, ali os CDs. E eu lembro que eu pedi do Gabriel Pensador, né, Quebra-Cabeças, eu tenho esse CD até hoje, atores. E a Unicamp, Universidade Pública, paga com o nosso dinheiro, decidiu colocar um estudo obrigatório do álbum do Racionais, Sobrevivendo no Inferno, um álbum, se não me engano, de 97, conforme eu falei, né. E eu queria deixar claro aqui pra vocês algumas coisas que estão na letra desse álbum. E aí, assim, eu sei que tem gente que vai falar, Arthur, mas como você é chato, você implica com tudo e não sei o que. E não é o caso, tá? Uma coisa é você fazer uma obra de arte. E você deve ser livre para fazer a sua arte, seja uma música, um filme. Eu, por exemplo, sou um grande entusiasta do filme Cidade de Deus, né? Que a gente pode dizer que trata ali do mesmo tema, que é a vida na periferia, a vida na favela, tem palavrão, tem toda aquela linguagem de bandido, de fora da lei, etc. Mas é uma obra de arte maravilhosa. Inclusive é feito por um cara de esquerda, mas o filme é maravilhoso, a mensagem do filme é maravilhosa. E assim, eu não tenho nada contra você fazer uma música, mesmo que eu não goste, eu não tenho nada contra você fazer uma arte, contra você fazer qualquer coisa, contra você escutar, apagar aí no show. Agora, usar isso como critério para ver se você está preparado para fazer uma prova de vestibular, então... O cara ali que vai fazer medicina, o cara que vai fazer engenharia, ele obrigatoriamente vai ter que estudar essas letras, e eu queria deixar claro aqui qual o teor dessas letras, tá? Uma delas, a mais leve, fala lá, Gênesis, né? Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor, o homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as putas. Eu tenho uma bíblia velha, uma pistola automática, e um sentimento de revolta. Eu tô tentando sobreviver no inferno. Isso aqui, pra quem não percebeu, isso aqui é a relativização da culpa. É aquela história assim, poxa, cara, eu tô de boa aqui. Acontece que Deus fez todas essas coisas para as outras pessoas, e pra mim o homem só me deu a favela, o crack, a trairagem. Eu tô com esse sintoma de revolta aqui, eu sinto esse sentimento de revolta e simplesmente eu tô tentando sobreviver no inferno. Isso é relativização da culpa, tá? E por mais que você fale, não, mas isso é uma obra de arte, tá querendo colocar o cara do ponto de vista do bandido. Pode ser, cara, que seja, mas a partir do momento que ela vira objeto de estudo pra você passar ou não, pra você usar isso como critério, se uma pessoa deve ou não estar mais ou menos preparada para estudar e ter um futuro profissional e ajudar o país, aí você automaticamente está sujeito a opiniões contrárias como a minha, por exemplo, tá? Tô devagar, essa é outra letra da música Qual Mentira Eu Vou Acreditar. Tô devagar, tô a 50 por hora, ouvindo funk, do bom, minha trilha sonora. A polícia cresce o olho, eu quero que se foda. Zona Norte a bandidagem curte a noite toda. Eu me formei suspeito profissional, bacharel pós-graduado em tomar geral. Tomar geral, pra quem não entendeu, é assaltar. Eu tenho um manual com os lugares, horários, de como dar perdido. Ai, caralho. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é um bandido falando, olha, eu quero que você for da polícia, eu sei mesmo assaltar, sei como dar perdido, e é isso aí. E é isso, a letra é isso. A letra é o engrandecimento de um bandido. Vamos pra outra aqui, ó. Periferia, periferia. Olha só. Hora extra é necessário pro alimento, uns reais a mais no salário, esmola de patrão, cuzão milionário. Ser escravo do dinheiro é isso, fulano. É isso, fulano. 365 dias por ano sem plano. Se a escravidão acabar pra você, vai viver de quem? Vai viver de quê? O sistema manipula sem ninguém saber. Isso aqui é basicamente um cara falando que ele é escravo de um patrão milionário e cuzão, que a gente não percebe que a escravidão ainda existe, e se a escravidão acabar, o patrão vai viver do quê? O patrão vai fazer o quê? Então, nós todos somos escravizados ali pelo patrão milionário e cuzão. Pois é.
Outra letra aqui. Tô ouvindo alguém me chamar. Pela primeira vez vi o sistema aos meus pés, apavorei, desempenho nota 10, o desempenho dele num assalto, tá? Dinheiro na mão, o cofre já estava aberto. O segurança tentou ser mais esperto. Então, foi defender o patrimônio do playboy cuzão. Tiros. Não vai dar mais pra ser super-herói. Se o seguro vai cobrir, foda-se, e daí? O Guina não tinha dó. Se reagir, bum, vira pó. Isso aqui não é engrandecimento de bandido. Isso aqui não é realmente você pegar e falar assim, olha, bandido, da hora, você é mauzão mesmo, hein? O Guina não tinha dó. Se reagir, bum, vira pó. O segurança ali, uma cuzão, foi defender o patrimônio do playboy, cuzão, foi dar uma de herói, morreu. Guina era foda, meu irmão, é isso aí. É isso. E aí eu vou deixar bem claro de novo pra vocês que ainda não entenderam. Você quer fazer tua música, você quer falar esse monte de bosta e vender disco? Beleza, faz. Eu sou contra qualquer tipo de censura. Você quer apoiar esse tipo de coisa, você quer comprar o disco, você quer ouvir, você quer falar que o cara tá certo? Beleza, faça. Eu sou contra, mas isso é uma opinião pessoal. Agora, a partir do momento que você pega isso e usa como critério de vestibular da faculdade que eu pago pro futuro dos meus filhos, você vai me desculpar, cara. Aí você errou e errou feio. E assim, pra você que ainda não entendeu que a gente tá numa guerra cultural, uma guerra de narrativas, uma guerra ali de não, bem contra mal, não, a esquerda é boa, o resto é tudo mal, blá, blá, blá. Você realmente está contribuindo para que o mal vença, para que esse tipo de relativização de culpa, para que esse tipo de engrandecimento de bandido, para que esse tipo como eu vou dizer, não é nem menosprezar, de realmente achincalhar a polícia, a lei, a ordem, aconteça. Você está ali ajudando a criminalidade do Brasil crescer, por incrível que pareça. Então, sei lá, né? O Mano Brown vai entrar nessa aí também, né? Porque a gente não vê E aqui o MBL não vai entender essa questão, tem que ir devagar, porque eles vão dizer assim, não, você está confundindo as coisas. Não, é vocês que não estão esclarecendo as coisas. Não invertam aqui os papéis. Porque a gente não vê o MBL citando casos como o do relatório Stop Hate Brasil. Este é o som do ódio. Acordes e letras que transformam música em atos de intolerância, em crimes. O Fantástico teve acesso com exclusividade ao relatório da organização não governamental Stop Hate Brasil, que detalhou a presença e o crescimento do número de bandas brasileiras neonazistas nas plataformas digitais. Um movimento extremista que usa o gênero black metal para atacar negros, a comunidade LGBTQIAP+, e judeus. Hoje, segundo o relatório, existem 125 bandas de black metal nazista espalhadas pelo país, conhecidas pela sigla NSBN. Bom, desse ponto em diante aqui, eu estou regravando parte do vídeo porque eu perdi aí quase 30 minutos de áudio. Não sei se vocês viram, o áudio foi ficando meio esquisito, até que ficou inaudível. Então, eu vou trazer de agora em diante os pontos centrais da argumentação, porque não vai dar tempo de trazer todos os exemplos, porque demora muito até editar isso aqui e aí não vai dar certo. Do que eu apresentei até agora, a questão principal a ser observada é justamente o fato de que o MBL é visto, às vezes, como taxado, né, como extrema-direita, como elitista, preconceituoso, porque o que está lá na letra da lei, na letra do projeto, melhor dizendo, é uma coisa, né? Mas na hora que ele faz o discurso atacando, fazendo marketing, fazendo barulho dele nas redes sociais, é outra diferente do que está no papel. Então, muitas vezes, ele, no discurso, abraça a militância, né, falando que é uma guerra cultural, uma guerra que é para fazer a buquelização, e muitas vezes o discurso está extrapolando o que está no papel. O próprio Renan, ele muitas vezes fica numa linha tênue entre o que é opinião pessoal, o que é vontade dele, e o que é do projeto, e tem algo aí que ultimamente o Renan tem feito muito, e que está muito esquisito, e que a esquerda, não sei porquê, não tem a destreza necessária para fazer o devido enquadramento. O Renan ele precisa deixar claro, isso já deveria ter sido cobrado dele, porque ele fica falando no canal do MBL e a gente já não sabe o que é exatamente opinião estritamente pessoal do CPF do Renan Santos, do que é consenso dentro do MBL e o que vai ser diretriz para o futuro Partido Missão. E aí você começa a fazer uma mistureba ali nos discursos, que isso tem um preço alto lá na frente. E tá na hora de começar a enquadrar o Renan, porque ele tá soltinho nessa coisa aí de ficar misturando esses canais aí. E isso lá na frente vai dar um quiprocó arrumado. E já está dando nessa onda aí
do discurso do MBL ficar muito focado, muito preso em cima da figura do Oruan, e por outro lado a esquerda, que está totalmente abobalhada, achando que tem que defender o Oruan. Não se trata disso, se trata de perguntar, essa lei aí é só para o Oruan, por que os outros alvos não estão sendo devidamente atacados? Né? É algo pessoal aí, né? Então, as políticas públicas, se o MBL, se o Partido Missão pretende entrar na vida pública, eles têm que entender que eles estão entrando para administrar um país que não é de direita, que necessariamente não está 100% alinhado com aquilo que eles pensam. E eles precisam se adequar. Igual a história do Estado é laico. Né? Eu sou cristão, mas você vai administrar um país que não é só para cristão. Então você não tem que ficar colocando suas ideias cristãs, tentando transformar o país num país cristão e forçando quem é ateu, quem é ubandista, quem é budista, quem é a viver num país segundo as regras do cristão. O Estado tem que ser para todo mundo, essa é a ideia. Então, às vezes, eu acho que há uma certa confusão do discurso do MBL e há uma certa confusão da esquerda na hora de criticar essa separação. O enquadramento é virar e falar, olha, eu li lá o projeto do MBL, tá tudo certinho, tá legalzinho, ok, mas o que eu tô questionando não é o projeto, não é o que tá escrito lá, mas é o que você tá falando aí no seu vídeo. É esse seu discurso. Eu tô colocando em xeque a sua visão de mundo mesmo. É a sua declaração. Isso aí é seu. O futuro Partido Missão tá baseado nisso aí que você tá falando. Isso é consenso no MBL. Todo mundo aí no MBL pensa igualzinho a você. Como é que é isso aí? Então, esse tipo de enquadramento, a galera da esquerda é muito... Eu acho eles muito bobinhos na hora de fazer os questionamentos. Os caras ficam meio emocionados. O pessoal tem diploma, tem livro, tem isso, tem aquilo, mas não consegue fazer. Eu não sei o que rola aí nesses bastidores aí dessa turma. Então, esse é um ponto. E nem é o mais importante, tá? Nessa história toda, nem é o mais importante. O mais importante são as duas próximas camadas, que seria questionar o MBL, que foi o que eu estava levantando quando eu falei do Guto Zacarias, do Faustino, que olha, a gente está de olho nesse negócio aí, porque existem muitos políticos que se aproveitam de determinadas pautas, de determinados barulhos, de determinadas agendas, fazem um auê danado para chamar a atenção e depois letra morta, né? Que sirva aí a gente aproveita para lembrar a história do fim da escala 6x1 da Erika Hilton. Fez um auê danado, botou pilha em todo mundo, e aí, cadê o negócio do fim da escala 6x1? Então, tipo assim, se for para fazer isso aí, para fazer barulho, sabe, vai se somando aquelas coisas. Já teve lá o lance do fundão, já teve lá o lance do voto útil no Nunes. Então, pro pessoal que já tá meio puto aí com o MBL, os caras vão anotando, ó, o MBL tá vacilando, cara. Então, qual é a do MBL? Eles vão levar isso para frente mesmo ou estão só a fim de fazer barulho? Essa é uma das questões. Né? Agora, a principal, qual é? É aquela que eu coloquei lá no post para Amanda Vettorazzo, lá no início desse fio aí, que é o quê? Quem é que vai atrás do Aécio das Neves? Porque tem muita gente que não entende esse questionamento. Vocês viram lá que teve uma resposta lá de um dos financiadores do Partido Missão, pelo menos o cara se descreve assim, sou financiador do Partido Missão, tal esqueci o nome do cara aí, vou colocar na edição, não estou achando aqui, Guilherme Medon, achei aqui, financiador oficial do Partido Missão. O cara foi lá defender a Amanda Vettorazzo, né, quando eu questionei isso, sem levar em consideração o que está implícito nessa pergunta. Né? Ele se atentou para o fato de que a Amanda é vereadora e que o Aécio das Neves estaria fora do escopo da autoridade de uma vereadora, como se a gente tivesse limitado a essa questão. Né? Se ela está falando em combate ao narcotráfico, ora bolas, narcotráfico também não está limitado ao escopo de uma vereadora. Então, tanto é que ela estava falando, o projeto em si é até no âmbito administrativo. Né? Então, tipo assim, eu chamei o cara de pelego porque as argumentações, elas visam mais blindar a pessoa do que necessariamente tentar esclarecer ou discutir a real questão. Porque a real questão, qual que é? Porque se for para ir só atrás do Oruan, não faz nem sentido, porque o Oruan, se você parar para pensar, ele não manda porra nenhuma no mundo do narcotráfico. O Oruan não é o Al Capone não, gente. O Oruan pode, de repente, até, sei lá, fazer propaganda, servir para lavagem de dinheiro, alguma coisa assim, a gente não sabe, mas ele não é cabeça de porra nenhuma. E a maior crítica, que não vi ninguém da esquerda falando, é impressionante como a esquerda não... Desses que eu assisto, claro, né, de repente tem alguém que falou, mas o Gaia Fato, por exemplo, não vira e fala, olha, eu tô para ver o MBL ir atrás dos criminosos, dos narcotraficantes que estão aí disfarçados de senadores, de deputados, de juízes, de empresários, que muitas vezes são pagadores de impostos, como o Renan costuma falar, produtivos,
né? Eu fico puto que o Renan ele fica usando essa merda dessa palavra, ele ainda vai se encrencar com isso, porque ele usa ela num contexto muito arbitrário e muito enviesado. Ele ainda vai se lascar com isso. Vai ver só, vai vendo onde ele vai se enfiar com esse termo. Porque, às vezes, esse cara produtivo aí, enfiado aí debaixo, às vezes, de uma toga, é responsável por muito mais mortes do que o carinha que tá ali na ponta. Outra, o cara do narcotráfico, ele não é só o cara que tá lá no morro. É um erro imaginar isso. Que o narcotráfico tá restrito a área da favela, da boca de fumo lá no morro. Que conversa é essa? Lógico, isso é também parte do narcotráfico, mas existe uma parte do narcotráfico aí que ela está invisível, que às vezes está no general das Forças Armadas. Quantas vezes a gente não tem notícias aí de avião das Forças Armadas que é pego aí transportando material aí de drogas, né? E fica por isso mesmo, a gente não sabe onde é que vai parar essas investigações, é igual a história do Aécio das Neves, né? A investigação lá foi desmantelada, a Polícia Federal teve um maior trabalho para fazer aquele flagra lá e os caras desmantelaram a investigação. Então, qual que é, o que está implícito nessa pergunta aí? É aquela ideia, quando fala assim, o MBL é elitista, porque muitas vezes ele quer pegar no pé do Oruan, mas não estou vendo o garganta lá do Renan falando, não é só o Oruan não, eu vou esticar e vou pegar o Aécio das Neves também. Essa é a grande crítica. Quem é que vai atrás do Al Capone? Porque, não sei se vocês lembram, tem até aquela frase do capitão do Nascimento lá, acho que é no Tropa de Elite 2, quando ele vai lá fazer aquela declaração, ele fala lá, olha, aqui dos seus amigos aqui, 2 ou 3 têm ficha limpa, os demais devem estar tudo preso. Né? Quantos deputados, senadores aí não estão com ficha suja? Né? Só não estão respondendo porque tem a maldita, como é que fala? A proteção que o cargo dá. Outra coisa que eu ia esquecendo de falar, o Kim Kataguiri está fazendo um troço muito errado, que é querer passar. Lembrei, né? Porque a resposta do Guilherme Medon vai falar, não, o negócio não depende aí que foge do escopo. E agora que o negócio foi para a mão lá do Kim Kataguiri, qual que vai ser a resposta do Guilherme Medon, né? E agora? O Aécio das Neves também, o Kim Kataguiri não tem nada a ver com isso? Qual vai ser a desculpa do Pelego? E Pelego aqui, uma observação rapidinha, é toda a turma que anda com esses tijolinhos aí das cores do Partido Missão. Tem um monte deles no Chuíta, alguns são advogados, funcionários do MBL, mas se vocês observarem, eu ia até colocar uns prints aqui, mas não vai dar tempo, que são perfis fantasmas. Numa outra oportunidade eu mostro alguns embates que eu tive com essa turma, que os caras estão lá só para, sei lá, responder o pessoal que vai lá criticar. Então, é essa turma que eu chamo de Pelego. Então, o que para mim e aí, tá legítimo, né? Eles estão lá defendendo as ideias dele, estão identificados, né? Agora, o que eu acho que é um desgaste no geral, assim, para a nossa sociedade, é que essa energia toda que eles gastam não é em função do bem comum, é em função do viés ideológico, né? A discussão nunca é em função, assim, de vamos esclarecer a situação, não, vamos blindar a pessoa, vamos aqui dar um jeito de fazer o discurso funcionar a qualquer custo. Então, o Nanan, por exemplo, estava lá no vídeo onde ele fala do ciclista lá, do cara da moto, né? A moto parece que foi encontrada numa outra situação, a mesma moto, só que aí os caras não conseguiram matar a pessoa. Aqueles caras lá que mataram o ciclista. E ele estava lá convocando as pessoas para uma guerra, dizendo, ou vocês saem do país, ou ficam e vão para a guerra, porque a situação... É óbvio que o Nanan tem razão, esse tipo de situação ela tem que ser combatida a ferro e fogo. A nossa polícia deveria ter uma liberdade maior para, sei lá, não sei como é que funciona hoje se um policial... a gente ouve falar aí que é muita burocracia se um policial descarregar uma arma em cima de um bandido desse. Enfim, esse tipo de coisa não deveria existir. Mas houve um lance lá do Nanan falando em naturalizar o matar, né? Que é uma outra discussão, por exemplo, que a gente não sabe se isso é um senso comum dentro do MBL, do Partido Missão, se isso é coisa da cabeça do Nanan, porque dentro do Nanan tem lá as ideias do Renan que estão. Ao mesmo tempo, no MBL tem esse projeto que eu falei inspirado no Bukele, então não sei até que ponto isso se mistura com essas ideias do Renan que estão. Temos que ter cuidado com isso aí, porque isso flerta muito com um autoritarismo muito extremo. Então, é por isso que eu falo, tem que haver um certo enquadramento do Nanan nessas coisas aí. O Nanan tem liberdade de pensar o que tem, e a gente tem a liberdade de enquadrar ele contra a parede aí e falar, ô malandro, segura sua brisa aí, tá doidão? Né? Aqui não é o seu parquinho pessoal para você bancar o ditador, não. Segura sua onda aí. Então, esse tipo de
de esses pontos é que não são fartamente levantados aí nesses vídeos. E olha que eu não estou falando de gente desinformada. O Chavoso da USP, né? USP, a outra lá, jornalista, não sei quantas formações, o outro é professor de história. Então, não sei o que está acontecendo. Né? Não sei o que está acontecendo. Então, o Guilherme Medon, ele levantou um ponto que a gente também não pode esquecer, que é o fato de que, gostando ou não, a Amanda Vettorazzo, ela mexeu aí num vespeiro, né? Ela tocou numa ferida aí, porque a gente não sabe dizer se de repente o Oruan não é uma peça, uma engrenagem aí utilizada como lavagem de dinheiro. Então eles podem estar mexendo aí em algo que vai incomodar aí porque assim, o crime não é chamado de organizado à toa. Esses caras viraram uma espécie de empresa. O que significa dizer que o fato do Oruan ser filho do dono não quer dizer que o pessoal vai bancar a treta do Oruan assim à torta direita. Isso tem custo. Essas ações aí para o MBL, para eles terem uma ação aberta contra o MBL, no sentido de ir lá e fazer um atentado ou alguma coisa assim, contra alguém do MBL, o MBL teria que ser uma pedra no sapato dos caras. Por quê? Porque isso vai gerar mídia, nego vai ficar em cima, e os caras não querem isso, eles querem ficar fora do radar, entendeu? Isso não é bom para os negócios deles. Então, não é bem assim que os caras vão lá querer matar todo mundo do MBL. Não é bem assim, não. Tem os doidinhos, os doidinhos soltos, assim, avulso, mas o crime organizado mesmo, os chefões, os soldados, esses obedecem ordens e têm uma organização, não é assim, faz de qualquer jeito, não. Essas operações têm que ter autorização e eles não vão para cima do MBL só porque o Oruan resolveu pegar pilha na provocação do MBL. Não vai ser assim, não. Né? Agora, o que era a minha intenção com esse vídeo? Era justamente questionar essa dualidade aí entre o que é que está no projeto e o que é que está sendo falado, o que está sendo feito em termos de publicidade, em termos de marketing. Porque tem muita gente já extrapolando o discurso para além do que está lá escrito no projeto, de uma tal forma que você já vê um viés autoritário de muita gente de plantão aí. No sentido assim de querer proibir toda e qualquer coisa relacionada ao mundo do crime. Como assim, Beluga? Vocês viram o exemplo que eu dei do Arthur Duval lá em relação aos Racionais, não viram? Pois muito bem. Vamos pegar essa cambada aí, que tem muita gente na base eleitoral do Kim Kataguiri, que ele pesca o pessoal que é da área de games, os jovens, que são jogadores de games. Vamos lá falar o seguinte para esse pessoal: olha, a gente vai proibir o GTA. Tá certo que o GTA não é financiado pelo dinheiro público. Não é esse o caso, por isso que eu estou falando. Uma coisa é o que está no projeto, outra coisa é o discurso. No discurso do Nanan, por exemplo, o GTA teria que ser proibido também. Vamos falar isso para a base eleitoral do Kim? Para os jogadores lá, que ele foi lá, olha, vamos baixar aqui os impostos dos joguinhos. Vamos falar, olha, GTA acabou. GTA San Andreas, GTA 6, vocês não vão nem ver. Vai sair, mas vocês não vão ver. Por quê? Porque esse bagulho, quem já jogou GTA aí sabe que o troço lá é o cão chupando manga, é pra matar, é negócio de gangue, de prostituição, de roubo, de porra toda. Então, qual que é o divisor, qual que é a linha limítrofe? Então por isso que eu falei, o Kim não pode querer passar esse negócio a jato, tem que ser discutido. Então é por isso que eu acho que o MBL às vezes ele se perde na execução do negócio. Pra que querer passar esse negócio correndo? Tá? Então, infelizmente eu vou parar por aqui, porque senão não vai dar tempo de terminar esse vídeo, mas eu tenho a consciência de que o que eu levantei aqui, esses pontos, são os pontos que a turma aí já deveria ter levantado. E eu digo pro Nanan, se for para correr só atrás do Oruan, pelo menos comigo não conte para essa sua guerra aí não. Porque se é para fazer guerra, então é o que eu falei no vídeo passado, porque se sou eu o Capitão Nascimento no comando das operações, o 01 que eu quero ir atrás é quem? É o Aécio das Neves. Inclusive fica uma coisa na minha cabeça que eu acho esquisita pra caramba, que agora já não é extrapolando esse assunto aí do MBL, não tem nada a ver. É o Xandão.
sei se vocês acham esquisito isso, mas o Xandão, porque o pessoal fala assim, o Xandão, ele é o juiz, é o acusador, é a defesa, é a polícia, é o investigador, é a porra toda ao mesmo tempo, né? Que ele vai lá, manda fechar Twitter, manda abrir. Mas já notaram que nunca tem um cabra desse, assim, tipo o Xandão, pra ser autoritário no sentido assim, olha, esse bagulho aí do Aécio das Neves aí, eu tô mandando reabrir esse negócio aí, porque esse troço aí ficou... Essa esculhambação aí do jeito que tá errado, ficou mal feito isso aí. Reabra a investigação que eu tô mandando. Nunca tem um autoritário nesse sentido, né? Já perceberam isso? Né? Às vezes eu fico me perguntando se o narcotráfico já não já tá mandando lá também. Fica a dúvida no ar. Olá, responde essa. Por que o rato não pode ter filho? A resposta é: porque ele é estéril.